Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aquela coisa do YouTube. Então, se você está gostando, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo. Essa nossa aula de hoje é sobre filosofia, tá? Então, quando nós trabalhamos filosofia, nós percebemos muitos temas bem subjetivos, não é isso? Então, diferente da história, que a história vai tratar os fatos, ela vai ter uma narrativa, ela vai trazer para nós acontecimentos do passado ou acontecimentos do presente. A filosofia ela não necessariamente vai trabalhar com acontecimentos. Ela vai mostrar para a gente problemas, né, inquietações humanas que serve para nós como material de análise. E esse material de análise pode gerar um conhecimento, ele provavelmente vai causar transformações ou vai nos esclarecer de algum modo alguma dúvida, alguma inquietação que nós trazemos no nosso interior. Então, o homem em sua natureza, em sua gênese, na sua origem, ele sempre se sente incomodado, inquietado por saber a sua existência, por saber o que lhe inspira a ser melhor, o que lhe inspira a fazer algo melhor, ou que justifica a sua origem, a sua vida. E na filosofia a gente vai trabalhar essas temáticas que nos inquietam enquanto ser social, enquanto ser humano. Beleza. E aí em sala a gente trabalhou alguns capítulos do nosso livro lá de filosofia, né? Lembrando que essa disciplina ela vai trabalhar com a temática filosofia e ensino religioso. Então a gente sempre vai estar tentando aproximar a filosofia como ciência do aspecto religioso e mostrar como a ciência não é inimiga da religião e como a religião também não é inimiga da ciência, que ambas dialogam, ambas constroem pensamentos e juntas elas são capazes de criar seres humanos mais harmônicos, são capazes de criar seres humanos mais unidos, né, mais humanos. Pois bem, no nosso primeiro assunto, nós falamos sobre o tempo. Nosso livro de filosofia ele sempre traz para a gente uma história. Após essa história, a gente sempre faz um debate sobre o que era a moral da história. Mas um pouco depois das atividades, ele sempre traz para a gente o que de fato ele queria dizer com aquela história lá. Então a gente já viu a história daquela garotinha que não queria ir para o acampamento, né, que mesmo assim foi, e lá ela começa a ter uma outra visão de mundo. Nesse primeiro assunto, no capítulo, na unidade 1, a gente tem o capítulo 1 e 2, que vão tratar sobre o capítulo 1 sobre o tempo e o capítulo 2 sobre felicidade. Veja, olha o primeiro tema, tempo. Qual é a ciência que usa o tempo e o espaço? A história. A história ela investiga o tempo e o espaço. Então, como é que a filosofia, sendo também uma ciência, ela vai enxergar o tempo? Ela não vai enxergar o tempo como a história. Ela vai enxergar o tempo por outro caminho, por outro meio, tá? E aí a gente vai ter o tempo na visão filosófica a partir de um conceito, de um termo chamado cosmologia, tá? Então, o que é a cosmologia? A cosmologia seriam as mudanças que acontecem com o tempo, ou no tempo, tá? Então, para a filosofia, a cosmologia ela diria que o tempo ele está vinculado às transformações, às mudanças, aquilo que surge na natureza, aquilo que se desenvolve, que se transforma e que desaparece, tá? Então, a lógica da cosmologia é o surgimento e o desaparecimento, ou seja, as transformações. Então, o tempo na visão filosófica, na visão da cosmologia, dos filósofos da antiguidade, o tempo ele está atrelado à transformação, à mudança. Ele não é estático, ele não é parado. Ele, pelo contrário, ele vai ser um dos motores da transformação, da mudança. Isso a gente só consegue perceber quando a gente para pensar. Pensem o seguinte, tem gente que diz assim, o tempo cura todas as coisas, né? Ou senão, não, deu um tempo, as coisas vão mudar. Mas nunca parou para pensar nessas frases? O tempo cura tudo, as coisas vão mudar com o tempo é rei. Porque as pessoas usam essa expressão tempo como se fosse
um agente de transformação assim, estupendo, grande? Porque o tempo, na visão filosófica, ele é isso. Essa visão cosmológica traz para nós a ideia de que o tempo ele faz surgir as coisas, ele transforma as coisas no seu desenvolvimento e ele mesmo se encarrega de desaparecer com elas. Tá? Então, essa noção de tempo para nós ela é extremamente importante, porque a gente vai percebendo que com o passar dos tempos, e é isso a história nos fala, acontecem transformações. E essas transformações podem permanecer ou podem desaparecer. É mais provável que elas vão desaparecer. Exemplo, hábitos culturais. Então, lá no século XVI, nós tínhamos um hábito totalmente diferente na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de se comportar. Hoje não. Hoje nós temos hábitos totalmente diferentes, ou seja, em um dado momento surgiu, transformou-se e desapareceu. Tá? Então, claro isso. Então, para a filosofia, na visão cosmológica, o tempo é apresentado para nós como aquele que é passivo de transformação e mudanças e que provavelmente vai estar dentro de um processo de transformação e desaparecimento. Tá? Isso nos ensina o quê? Que não é, na visão cosmológica, que o tempo não é eterno. Ok? Belezinha. Mais à frente, nós falamos um pouquinho sobre a felicidade. E aí é um tema muito debatido na filosofia sobre o que é a felicidade, né? Se realmente nós somos felizes. E aí a gente tem que partir de um pensamento de duas escolas ou de duas tendências filosóficas, que seriam sofistas e Sócrates, que é o marco da filosofia. Tá? Então, os sofistas, eles eram aqueles filósofos que na antiguidade eram responsáveis por educar as pessoas que iriam ingressar na vida política. Então ele ensinava os filhos dos aristocratas, dos nobres, a falarem, a se comportarem e a conseguir dominar as pessoas por meio da fala, tá? Ensinando belos discursos e tudo mais. Sócrates, por sua vez, ele é um filósofo, marco da filosofia, que vai começar a questionar as estruturas. Então ele era um filósofo mais cosmológico e depois ele começa a perceber os problemas sociais e começa a questionar isso. Então a filosofia ela foi muito questionada tanto pelos sofistas como por Sócrates. De fato nós somos felizes? O que é a felicidade? O que nos causa felicidade? O que diz, olha, você é feliz. E aí a gente pode já fazer um questionamento que eu fazia até em sala de aula. Eu sou feliz ou eu estou feliz? Ser é diferente de estar, tá? Então, quando eu sou, é algo que é permanente, é uma constante. Agora, quando eu estou feliz, isso é uma variável, é algo que pode mudar, tá bem? Então, ó, ainda existem dois filósofos, Aristóteles e Epicuro, que falavam um pouquinho também sobre felicidade. Eles diziam o seguinte, para Aristóteles, os homens encontram a felicidade vivendo racionalmente em sociedade. Então, para Aristóteles, nós só conseguimos alcançar a felicidade quando nós estamos com a nossa plena racionalidade. Quando nós estamos vivendo em sociedade e que nós conseguimos elaborar um pensamento, uma racionalidade. Então, é aí onde se expressa a nossa felicidade, na razão. Para o filósofo Epicuro, a felicidade está na ausência das perturbações da alma. Então, para o Epicuro, a ausência de perturbações, de medo, de tristeza, de desespero, de desânimo, de coisas que nos inquieta, que nos incomoda, a ausência disso é responsável pela nossa felicidade. Então, nós somos felizes quando nada nos perturba. Né? E aí a gente vai escolhendo naquilo que a gente pode acreditar, ou que se aproxima mais da nossa forma de pensamento. Tá? Ok? Na unidade 2, o livro, né, as discussões que são feitas, elas são apresentadas para nós a partir de uma lógica de transformação, mas a partir de uma lógica do eterno, a ideia de eternidade. Então, primeiro de tudo, quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em algo que jamais acaba, porque é eterno. É infindável, é interminável. Beleza, não está errado. Mas, quando a gente pensa em eternidade,
a gente sempre acredita em algo que é perfeito, em algo que não falha. Então, para nós, a noção que nós temos mais próxima de eternidade está vinculada à filosofia cristã, tá? Então, quando nós pensamos em eternidade, facilita para a gente pensar em Deus, o Deus cristão, né? Deus, para o cristianismo, para nós, ele é algo imutável, ele não muda. Ele é algo perfeito. E nada existiu antes dele. Então, ele é eterno. Então, a ideia de eternidade, na filosofia, ela está vinculada à perfeição. Ela está vinculada àquilo que não é mutável, aquilo que não muda. Então, Deus não muda. Ele é, ele era e ele sempre será. Nada existiu antes dele. É isso que a filosofia cristã ensina. Então, percebam que essa aplicação de conceito da eternidade, ela se dá na prática. Olha aí, o cristianismo. A ideia de Deus. A ideia de Deus como sendo um ser imutável, perfeito, que não falha, é a ideia do conceito de eternidade que a filosofia apresenta. Inclusive no cristianismo, que aí nós temos a filosofia cristã, que facilita a nossa compreensão sobre esse tema. Ok? Belezinha. Só para a gente finalizar essa unidade 1 e 2, o livro nos apresenta um outro conceito, chamado devir. Que é isso, devir. O devir são as transformações, tá? Então, lá no livro de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre o devir. Aí ele diz o seguinte, né? Que o devir seria justamente a mudança, a transformação. A primeira pessoa a pensar nesse conceito, devir, foi um filósofo chamado Heráclito, lá da cidade de Éfeso. O Heráclito, ele pensava o seguinte: para o Heráclito, era impossível uma pessoa entrar no rio. E quando ela saísse, quando ela entrasse novamente nesse rio, ela continuasse sendo a mesma pessoa e o rio sendo o mesmo rio. Por isso que ele dizia, né, que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Porque ao entrar, já não são mais as mesmas águas e nem você a mesma pessoa. Ambos mudaram. Em milésimos de segundo, ambos mudaram. Então veja, essa ideia do devir é a ideia da transformação. Então Heráclito diz pra gente que a única coisa que é constante no universo, que jamais muda, é a própria mudança. A mudança é a única constante do universo. Ela é o devir, ela é a transformação. E a transformação não muda. Ela sempre está se transformando. Porque ela é aquilo. Ela é a transformação. Ela não muda. Mas todas as outras estruturas mudam. O adulto, o jovem se torna adulto. A criança cresce. A semente se torna árvore. Então as coisas vão se transmutando com o passar do tempo. Nosso primeiro assunto. Com o passar do tempo. Entendeu agora a lógica cosmológica? Da transformação, da mudança? E aí essa lógica está bem fixa no devir. Então, nós falamos sobre o tempo, que na visão cosmológica está atrelado às mudanças. Nós falamos sobre a felicidade, que na visão de Epicuro e na visão de Aristóteles estão vinculadas a coisas diferentes, mas que ambos pensam que o ser humano consegue acessar essa felicidade em algum momento. Nós falamos um pouquinho sobre o conceito de eternidade. Então, o eterno é o perfeito, é aquele que não muda. E para facilitar a nossa compreensão, é só a gente pensar em Deus. Deus, ele é o sujeito perfeito. Ele não é mutável, ele não muda. Ele é. Ele era, ele sempre será, porque não existiu nada antes dele. E finalizamos um pouquinho falando sobre as transformações a partir do conceito devir, tá? Esse conceito ele vai falar que nós estamos constantemente nos transformando e que não há nada no universo que permaneça sem se modificar, exceto a própria mudança. Ok? Queridos, esse foi o primeiro momento da nossa revisão, do nosso pensamento sobre filosofia. Unidade 1 e 2, o tempo, a felicidade, a eternidade e o devir. Até mais.